Hoje o tema da nossa célula é superação. E eu essa semana eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que eu vou trazer para trocar ideia com o pessoal, né? E me veio superação por uma situação que aconteceu, mas enfim. Então o tema hoje é superação. O que é superação? Se superar. Ninguém vai responder porque está todo mundo no mudinho, né? Mas ok, que eu vou falar. Tipo, pô, velho, o que é superação? É ir além. É superar nossos próprios limites. Sim. Tipo, alguém chega para você e diz, parabéns, Michel. Você se superou, hein? Ah, Michel todo, puxa, que legal. Pois é, foi além do que já está acostumado, né? Tipo, nossa, superou as minhas expectativas. Foi muito além do que era esperado. Então, superação, só para a gente, é atitude, ousadia, né? Segundo o nosso pai dos burros lá, ousadia. É a gente dar o nosso melhor. É ir além do que te impõe. Eu entrei numa empresa há uns anos atrás, eu entrei com uma determinada posição. Eu sempre trabalhei com faturamento, tá? Emissão de nota fiscal. E eu entrei para essa função. E aí tinha uma menina lá, porque assim, você entra, independente da mesma função, cada lugar tem um módulo operante lá. Ok. E aí eu tô vendo que aquela coisa estava muito limitada, assim, eu falei, gente, tem tanta coisa aqui dentro disso que eu sei fazer, consigo desempenhar. E a menina passava aquelas coisinhas assim, sabe? Aí tudo bem. Aí teve um dia que, eu não sei, precisei ficar um pouco mais tarde, era o gerente de lá da empresa, ele me chamou, né? Ele falou, pô, tudo bem e tal, eu tô gostando do teu serviço, mas, assim, eu tô achando muito limitado, ele falou para mim. Aí eu fiquei, né? Eu estava esperando o que ele ia falar. Porque você está fazendo isso, isso e isso. Aí eu expliquei para ele, que era o que estava sendo passado para eu fazer, né? Aí ele falou assim, não, é porque fulano falou que te passa isso, porque é o que você sabe fazer, que você consegue fazer. Eu falei, olha, eu trabalhei numa determinada empresa, eu desenvolvia isso. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas te limitam. O que acontece? A menina, ela não passava as coisas para mim. Porque, na realidade, acho que ela tinha medo, talvez, que eu fosse tomar o lugar dela, ou não sei. Então, ela ficou me limitando. E eu estava vendo mesmo que aquilo que eu estava desenvolvendo era muito, sabe, era muito pouco, muito dentro daquilo que eu sabia fazer. Então, muitas vezes, se superar é você ir além dos seus limites. E muitas vezes as pessoas querem te limitar, né? E impedir de você de avançar. E é permitido que Deus dirija os nossos passos, né? Em todas as áreas, seja na vida sentimental, profissional, familiar, enfim. Deus, ele nos dá todos os dias a capacidade de superar. Mas muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? Às vezes eu dou esse exemplo de trabalho, porque é uma coisa que eu vejo isso assim com muita frequência. Tipo, aquele trabalho não é para mim, tem gente melhor. Cara, para com isso, meu, presta atenção. Deus te capacita para avançar e ir além. Eu estava, esses dias aí, eu estava eu estava ouvindo um cara, e ele estava falando sobre ouvir a voz de Deus, né? E aí ele exemplificou com um textinho, eu até guardei, depois eu busquei, procurei na internet, eu achei o texto interessante. E esses dias, ele exemplificou com esse texto, né? E aí eu estava pensando nessa palavra, aí eu lembrei desse texto, né? Aí eu falei assim, que é pertinente ao que a gente vai estar falando hoje também, né? Então eu queria ler para vocês rapidinho, que é até um gancho para a gente trocar ideia no final. Vou ler rapidinho para vocês. Você até que é um texto assim, até que
você já tenha ouvido. É o alpinista. Então, deixa eu ler rapidinho para vocês. Não, é um textinho curto. É assim. Depois de muitos anos de preparação, um alpinista resolveu escalar um monte muito alto. E quando começou a subir, percebeu que seria mais difícil do que esperava. Mesmo assim, decidiu seguir a escalada. Mas começou a escurecer e não era possível enxergar quase nada, pois não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. E quando estava a poucos metros do topo do monte, escorregou e caiu. Mas ele havia cravado estacas de distância nos grampos e uma corda estava fixada à sua cintura. E de repente sentiu um puxão muito forte, que quase o partiu pela metade. E naquele momento, suspenso no ar e em completa escuridão, começou a gritar: "Oh, meu Deus, me ajude!" E sentiu como se uma voz lhe dissesse: "Corte a corda que te mantém pendurado." Houve um momento de silêncio e reflexão. E ele se agarrou ainda mais à corda e pensou que se cortasse, morreria. As horas foram passando e no dia seguinte a equipe de resgate encontrou um alpinista que morreu congelado, agarrado com as duas mãos a uma corda e a apenas 2 metros do chão. Aí, só vou fazer uma perguntinha aqui para vocês, para a gente bater bola no final. O que vocês acham que aconteceu aqui, nesse texto? Esse cara estava preparado? Ele tinha o potencial? Sim, tinha. Ele se preparou para aquilo. Mas ele se superou? No final, Deus estava no barco? Isso aí. No final, a gente fala sobre isso. Então, bora lá. Quem está no Jeito a Palavra aí, abre em Lucas 8, 43 a 48. Bom, se fosse uma reunião presencial, cada um ia ler um trecho. Mas, como não é, então eu vou ler para vocês aí. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: "Quem é que me tocou?" E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: "Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou?" E disse Jesus: "Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude." Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante a ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por lhe haver tocado. E como logo sarara, e ele lhe disse: "Tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz." Bom, nesse texto, o que a gente pode ver aqui? Naquela época o negócio era trash, porque uma mulher que sofria daquele mal era uma mulher desonrada, era uma mulher excluída, não podia tocar em nada, não podia entrar no templo, não podia sair às ruas, se aproximar de ninguém. Uma mulher pavilhada, você imagina o sofrimento, né? E ela, diante daquela situação, ela gastou tudo o que ela tinha, todos os recursos, para conter aquela energia. Você pensou que sofrimento, né, cara? E aí eu te pergunto, ela tinha todos os motivos para desistir? Sim. Nada favorecia essa mulher. Mas ela não desistiu. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu que por onde ele passava, os milagres aconteciam. E ela, o que ela fez? Ela procurou saber por onde ele passava. Eu preciso viver isso, né? E assim, era chegado o grande dia daquela mulher. Então, assim,
Na minha tradução, eu acho que foi uma coisa meio assim. Meu, pior que isso não fica, né? Bom, eu vou armar um esquema para me aproximar desse homem. Não posso perder essa oportunidade. E foi o que ela fez, né? Eu acho, assim, que ela deve ter ficado receosa, com medo, pensando, assim, de como que ela iria enfrentar aquela multidão, né? Porque na situação que ela estava, ela deve ter pensado, meu, eu vou me bater, vou me apedrejar, vou me matar, mas é a minha oportunidade. E com isso, o que aconteceu? Ela superou aquele medo, porque ela falou, meu, é a minha oportunidade, eu não posso perder. E ela superou por tudo isso. E o milagre aconteceu. Ela buscou. Então, gente, assim, hoje a coisa está bem compacta, até para a gente ter a oportunidade de falar mais a respeito. Muitas vezes, a gente fica numa situação que impede a gente de buscar essa superação, né? Então, o que eu tenho para te dizer hoje? Que você possa enfrentar e superar essa multidão. O que te paralisa hoje? O que te impede de avançar? O que te impede de ir além? Qual que é a situação que você está vivendo hoje? Que te impede de chegar no seu milagre? O que acontece? O que te impede? Então, buscar, né? Buscar, como que eu posso dizer? Reagir, né? E superar diante dessa situação para poder viver esse milagre. Que foi o que ela fez. Mesmo em meio a tudo aquilo, ela falou, meu, eu tenho que tomar uma atitude. E com medo, em meio à dificuldade de tudo aquilo que ela sabia que ela ia enfrentar naquela multidão, ela foi para cima. E ela focou e viveu o milagre, né? Que a gente possa enfrentar e superar essa multidão, isso que está te impedindo hoje de avançar. Amém?